Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do nono ano. Eu sou o professor Jefferson Vinco de Geografia e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre o material e atividade complementar que vocês receberam, né? No material dessa semana, na página 17, já começa a Geografia, com alguns textos aí que vocês precisam ler e vai ser importante ler. O primeiro texto lá, tá, para refletir, fala sobre o processo de colonização. Ponto. Lembrando, o processo de colonização foi aquele período em que as potências europeias, a partir do século XV, invadem a América, explorando os recursos, visando criar colônias de exploração para extrair recursos. Você vai ler esse texto para entender o período de colonização. Após ler o texto, em seu caderno de geografia, faça o que se pede. Olha aí, são 3 perguntas, na página 17. Com suas palavras, comente a atuação da Europa na colonização da América. Lê o texto, pega outras informações também, pega imagens na internet e descreva no caderno como que a Europa agiu na América. Como essas potências europeias, como Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, atuaram no continente americano. Questão 1. Questão 2. As colônias de exploração objetivavam a explorar a região colonizada em favor do enriquecimento da metrópole. As colônias de povoamento tinham como objetivo a ocupação da região colonizada em um contexto em que os laços de dependência em relação à metrópole eram menores. Qual foi o tipo de colônia que Portugal estabeleceu no Brasil? A gente sabe que muitas colônias de exploração, o ideal delas era oferecer recursos e riqueza que iam diretos para a metrópole. A metrópole, então, administrava, o país dominante administrava essa área, esse conjunto de território, para extrair recursos, para enriquecer a sua coroa lá na Europa. Já as colônias de povoamento, que existiram em alguns lugares, em muitos lugares aconteceram as duas ao mesmo tempo, as colônias de povoamento aconteciam quando a colônia queria simplesmente dispersar e controlar a área pelo povoamento. Então ela enviava trabalhadores, enviava população para habitar essas áreas. Sabendo isso, exploração e povoamento, o que aconteceu em maior parte no Brasil? Como é que isso se desenrolou no nosso país a partir da colonização portuguesa? Responde aí. E na 3, justifique a sua resposta. Por que você acha que foi exploração ou povoamento? Responde aí. Na página 18, trata de neocolonialismo. Neocolonialismo é principalmente o período que acontece no século XIX, em que as potências europeias não estão mais na Europa, em muitos países se tornaram, as potências europeias não estão na América, perdão, em muitos já tinham sido países independentes, e o neocolonialismo é quando as potências da Europa se voltam para a África e para a Ásia. Agora eles não estão mais dominando plenamente a América, vão para a África e para a Ásia. É o neocolonialismo, ou também chamado de imperialismo. E aí tem 2 charges que você vai ler e vai interpretar essas 2 charges. São um texto com 2 charges. Tem um pedido para que você depois crie uma charge e mande para o e-mail que está aí. Seria bom, você que gosta de desenhar, crie a sua própria charge, lê o texto, vê as charges e crie a sua própria envia. Na página 19, tem um texto sobre o cais do Valongo, né? Foi um cais construído no século XIX, no Rio de Janeiro, para receber escravizados que vinham da África. Lê esse texto, que hoje esse cais ele é um patrimônio histórico, as ruínas foram encontradas pela arqueologia e tem fotos aí que você consegue ver. E observe esse texto para responder as questões. Aí olha lá o que tem na atividade. A atividade 3 é: pesquise e descubra influências da cultura africana e da europeia no Brasil e no Rio de Janeiro, de forma mais específica. Registre a sua pesquisa em seu caderno de geografia. Você pode ler esse QR Code aí com o seu celular, que vai te apresentar uma aula
vídeo sobre as heranças africanas no Brasil. Você tem um celular que consiga ler o QR Code, bem legal. E aí você vai me dizer aí no seu caderno quais são as heranças europeias e africanas no Brasil, né? Que culturalmente foi criado a partir dessas heranças de povos que chegaram no Brasil séculos atrás. Beleza? Então faz essa atividade. Na página 20, tem um texto sobre conflitos na Europa e apresenta os curdos e a Turquia. Curdo é uma etnia, é um povo que vive em diversos países na Turquia, mas também no Oriente Médio, Iraque, Irã, Líbano. Os curdos, eles não têm um país. É a maior nação sem território do mundo. Eles são uma nação, eles são um povo, mas eles não têm o seu país. Eles não têm o Kurdistão. Então você vai ler esse texto, tem lá o que seria essa mancha do Kurdistão, um mapa aí, na página 20, e são 4 perguntas. Com base no texto, nas aulas de geografia, o que são movimentos separatistas? O que os curdos e outros povos tentam fazer na Europa como movimento separatista? Responde aí. Quem são os curdos? O texto vai te informar. Já dei uma ideia aí. Quais países os curdos habitam? Aonde os curdos estão? Como é a relação da Turquia entre a Turquia e os curdos? Lendo o texto você vai entender se essa relação é amigável, se os curdos têm direitos legalizados na Turquia, em quais outros países eles também habitam, a diferença entre os curdos que moram na Turquia e os curdos do Iraque e da Síria, por exemplo. São informações importantes para se entender essa etnia, esse povo que não tem um país, que não tem um território. Eles são uma etnia, são curdos que não possuem o Kurdistão. Esse território não é delimitado para eles. Você consegue ver o que seria o Kurdistão nesse mapa aí da página 20. Também tem um QR Code, você pode apontar seu celular para ver aí mais sobre o conflito entre os curdos e a Turquia. Lê esses textos todos e faz as atividades. É isso, tchau, tchau, bons estudos, aproveita essa quarentena para botar esses conteúdos em dia. Tchau, tchau.